Suspensão. Tudo bem, professor Gastão? Como é que vai? Elas também são sanções penais, muito embora não sejam penas. Muito embora o legislador as denomine como penas. Mas elas não são penas, elas são sanções penais. Então eu faço essa distinção para enriquecer o debate em torno do que é, teoricamente, de quais são as espécies de sanções penais. Para que nós possamos distinguir as espécies de sanções penais, nós temos que saber que existem entre elas pontos comuns. Sanções são espécies de sanções, muito embora não sejam penas. E as medidas penais consensuais, aquelas decorrentes de transação, não há transação e nem há suspensão constitucional do processo, como dizem alguns, mas aquelas decorrentes de transação e decorrentes de suspensão do processo, suspensão, tudo bem, professor Gastão, como é que vai? Elas também são sanções penais, muito embora não sejam penas, muito embora o legislador as denomine como penas, mas elas não são penas, elas são sanções penais. Então eu faço essa distinção para enriquecer o debate em torno do que é, teoricamente, de quais são as espécies de sanções penais. Para que nós possamos distinguir as espécies de sanções penais, nós temos que saber que existem entre elas pontos comuns, então, e pontos de distinção. Tá? No que diz respeito aos pontos comuns, é necessário que nós saibamos que não existe sanção penal, e isso significa dizer qualquer espécie de sanção penal fora do ambiente estatal. Nós não podemos imaginar sanção penal fora do ambiente estatal. Então é uma produção, é uma realização do ambiente estatal. E, claro que as distinções das diversas espécies de sanções penais, elas são determinadas, então, tendo em vista que a estatalidade está presente em todas, pelas formalidades exigidas para cada uma e pelos seus diferentes propósitos. Então, como características genéricas, temos a estatalidade, a formalidade e os propósitos, e diferenças específicas somente no que tange às formalidades e os propósitos. Ainda como pontos comuns entre as sanções penais, todas estão sujeitas ao princípio da legalidade, todas estão sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade. Nós não vamos imaginar sanções penais, nem aquelas decorrentes de transação penal, que não sejam aplicadas pelo Poder Judiciário. O Ministério Público apenas propõe o autor do fato ou o réu, no caso da suspensão, o autor do fato, no caso da transação, e o seu defensor, aceitam ou não. Uma vez aceitando, cabe à autoridade judiciária, cabe ao Poder Judiciário, a homologação, a aplicação, em face dessa dinâmica de um processo. Sanções penais, nem aquelas decorrentes de transação penal que não sejam aplicadas pelo Poder Judiciário. O Ministério Público apenas propõe o autor do fato ou o réu, no caso da suspensão, o autor do fato, no caso da transação, e o seu defensor aceitam ou não. Uma vez aceitando, cabe à autoridade judiciária, cabe ao Poder Judiciário, a homologação, a aplicação, em face dessa dinâmica de um processo sumaríssimo especial que envolve proposta, aceitação e homologação. E todas estão sujeitas ao devido e justo processo legal, embora com algumas variações. Inclusive a transação penal, inclusive a suspensão constitucional do processo envolve devido e justo processo penal. No que diz respeito às distinções, nós podemos escolher distinções entre, agora, as diversas espécies de sanção penal, relacionadas ao sujeito passivo da sanção, ao nível de análise do antecedente da sanção penal,
ao processo no qual elas se realizam, ao juízo realizado acerca da conduta para que possa haver a sanção, ao grau do efeito da sanção penal e ao caráter da sentença penal. Vamos rapidamente detalhar esses aspectos. As sanções penais, os efeitos secundários da condenação, para aqueles que não fizeram ainda Direito Penal 2, são os previstos lá nos artigos 91 e 92 do Código Penal, e também tem alguns previstos na legislação específica. E as medidas consensuais, elas somente são aplicáveis a imputáveis sujeitos e semi-imputáveis que não necessitarem de tratamento. Já as medidas de segurança somente são aplicáveis a inimputáveis e a semi-imputáveis que necessitarem de tratamento psiquiátrico. No que diz respeito ao nível de análise do antecedente da sanção, nós podemos dizer que as penas, as medidas de segurança a semi-imputáveis, medidas de segurança a semi-imputáveis, os efeitos secundários da condenação e as medidas penais consensuais, para serem aplicadas, exige-se a análise de todos os atributos do fato punível. Há um pensamento no sentido de que, para se fazer uma proposta de uma medida penal consensual, basta uma análise de tipicidade. Obviamente que se o Ministério Público tiver, no termo circunstanciado, elementos que indiquem que aquele autor do fato agiu em legítima defesa, ele não deve fazer a proposta de uma medida consensual na transação penal. Ele deve requerer o arquivamento. Então, a análise extrapola o âmbito da tipicidade. Com relação às medidas de segurança a inimputáveis, a análise exclui a culpabilidade. Claro, inimputável, ele não é culpável. Então, você não vai analisar a culpabilidade. Então, fica a análise, tão somente ao nível do injusto penal. No que diz respeito ao processo no qual se realizam, observe-se que a aplicação de penas, de medidas de segurança e dos efeitos secundários da condenação somente pode ocorrer com observância do processo na sua integralidade. Observados todos os princípios aplicados ao processo. Todos. Inclusive no que diz respeito, significa dizer, acusação, defesa, prova, jurisdição. Inclusive no que diz respeito, e aí eu reforço a questão das provas, a observância do princípio da verificação ou refutação probatória. Há necessidade de se produzir prova em contraditório. No que diz respeito às medidas penais consensuais, não. Existe apenas a observância do processo sumaríssimo especial, que se resume à proposta, aceitação e homologação judicial da transação penal, da suspensão constitucional do processo. Então, substitui-se o princípio da verificação ou da refutação probatória pelo princípio da consensualidade. Observem, ali, o Ministério Público, para fazer a proposta, vai ter elementos indiciados, não vai ter prova, colhidos no termo circunstanciado, na fase investigativa. Ele para fazer a proposta, ele não precisa buscar prova em contraditório. Então, o processo ele é sumaríssimo e especial, no dizer de Geraldo do Prado. Com relação aos juízos realizados acerca da conduta, nós podemos ter juízo de certeza e juízo de probabilidade. Para a aplicação de penas, de medidas de segurança e efeitos secundários da condenação, é necessário um juízo de certeza, que só se obtém com a observância de todos os princípios do processo penal, sobretudo o princípio da verificação e refutação probatória, em contraditório, né? E o juízo de probabilidade é necessário apenas para a aplicação de medidas consensuais. A proposta é feita em cima de uma probabilidade, em cima dos indícios que existem. Com relação ao grau do efeito da sanção penal, nós podemos dizer que as penas, as medidas de segurança e as medidas penais consensuais, elas produzem um efeito primário, enquanto que os efeitos secundários, como se diz da condenação, eles produzem um efeito secundário. No que diz respeito ao caráter da sentença penal, a sentença que aplica penas, efeitos secundários e medidas de segurança a serem imputáveis, ela possui caráter condenatório. A sentença que aplica medidas de segurança a inimputáveis, ela tem um caráter absolutório.
Vocês observam, o juiz sempre absolve o inimputável e aplica a medida de segurança, mas tem que estar presente o injusto penal. Ele absolve o inimputável, porque o inimputável não é culpado. Mas ele só pode aplicar a medida de segurança se houver um justo penal, uma análise de tipicidade ou de antijuridicidade. E a sentença penal que aplica medidas penais consensuais, ela tem um caráter meramente homologatório. Alguns autores falam em caráter condenatório homologatório, mas a condenação ela envolve uma imposição. No que diz respeito, então, aos propósitos das sanções penais, podemos dizer que as penas elas são predominantemente retributivas, as medidas de segurança são predominantemente preventivas, os efeitos secundários da condenação são predominantemente preventivos e ressarcitórios, as medidas penais consensuais são predominantemente conciliatórias. E aí eu encerro a minha fala dizendo o seguinte, que esse é um estudo que ele se propõe a preencher uma lacuna. É uma pretensão preencher a lacuna. Na investigação científica, a lacuna nunca é preenchida, sempre há uma lacuna. Não é? Então, é um estudo que deve continuar, que ele não se esgota aqui. Agora, eu sempre digo, não adianta estudar a sanção penal se não houver maior prudência, maior responsabilidade, maior ponderação no uso desse instrumento de controle social, que é a sanção penal. Nós não podemos perder de vista que a sanção penal ela é sempre, lá no ponto inicial, lesão de direitos. Sobretudo, lesão de direitos fundamentais, de liberdade. É o que normalmente se diz. Eu ainda digo que mais a sanção penal lesa é a honra, é a imagem das pessoas, porque o estigma, ele acaba sendo perpétuo e cada vez mais enfatizado dentro do sistema, e está aí a valorização exacerbada dos antecedentes da reincidência criminal, a despeito de toda a luta que se faz no âmbito doutrinário e jurisprudencial. E por isso, a sanção penal ela é muito eficiente para piorar o gênero humano e pouco auxilia no seu aprimoramento. Então, nós não podemos esquecer nunca do que nos disse o Nietzsche. O castigo tem por finalidade tornar melhor aquele que castiga. Talvez aí esse seja o último recurso para os defensores do castigo. Estão preocupados com eles mesmos. Eu agradeço a vocês que organizaram esse evento, sobretudo ao Pedro, não sei se ele está aí, o Pedro. Pedro, obrigado. É uma oportunidade ímpar. Eu agradeço a todos pela atenção. Coloco minha disposição para eventuais indagações. Digo que ainda há alguns exemplares aqui daqueles que desejarem investigar ou ler com mais profundidade esse tema. E encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Alguma pergunta? Bem, não havendo mais questionamentos aqui, então, encerra esse segmento da Semana Jurídica. Lembrando a todos que logo mais, após esperar o intervalo, temos palestra do Dr. Cláudio Gastão acerca do Tribunal de Júri. Muito obrigado.